Irmãos, nós temos tantas coisas para agradecer, tantos são os cuidados de Deus em nosso favor, e nós sempre nos lembramos de tudo que Deus faz por nós. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é necessário. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no hino que nós vamos cantar agora, nós temos essa expressão, o reconhecimento de que Deus fez muitas coisas, a criação toda foi feita pela palavra do seu poder, e todas as coisas Deus fez muito bem, mas uma distingue muito: o amor de Deus, é o seu cuidado com as pessoas perdidas, é o desejo de trazer de volta o homem perdido, que pecou, que se afastou, e que agora vive à mercê de si mesmo, vive buscando aqui e ali, sentindo um vazio na alma, uma dor no coração, aquela pergunta que persegue aquelas pessoas que ainda não encontraram-se com o amor de Deus: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vai ser da minha vida? Mas quando nós entendemos o amor de Deus e voltamos para o relacionamento com o nosso Pai Celestial, aí nós entendemos o propósito da vida. Então, das maravilhas que Deus fez, a mais incrível, a mais exaltada é o seu amor pelo homem perdido. É isso que nós vamos cantar. Seu grande amor todos vinde Glórias a Deus, que coisa maravilhosa, meus irmãos. O amor de Deus por nós é inigualável. Os poetas muito abençoados por Deus transformam a expressão desse amor com palavras muito lindas.
Mesmo assim, nenhum poeta jamais pôde colocar as palavras certas para dizer quão grande, quão maravilhoso é o amor do nosso Deus. Levante a sua mão e vamos agradecer isso juntos, com as mãos levantadas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, nós podemos levantar as mãos e o Senhor nos vê. O Senhor lê o nosso coração, o Senhor sabe da nossa vida. E sabe, papai, que nós não conseguimos, pela nossa limitação, ser gratos como precisaríamos ser corretos como gostaríamos de ser. A tua palavra nos declara que o mal que nós não queremos fazer, quando vemos já estamos fazendo, e o bem que nós desejamos tanto fazer, nós não conseguimos. Quem vai nos livrar desta sina? Graças a Deus, por Jesus Cristo, é o que diz a tua palavra. Muito obrigado, porque no teu grande amor, o Senhor foi capaz de entregar o teu filho para morrer em nosso lugar. Recebe, portanto, papai, a glória, o reconhecimento, o louvor do nosso coração. Nós não merecemos, não temos condição, mas dizemos aleluias, bendito o nome do Senhor nosso Deus, que levantou-nos, Senhor, do pecado, do abatimento, e nos deu novamente uma posição em Deus. Em Cristo agora somos filhos de Deus. Aleluia, louvado o teu nome. Os nossos pecados foram lançados para longe de nós no mar do esquecimento. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Aleluias. Oh Deus bendito, Deus maravilhoso, tudo isto é obra da tua graça. Nenhum de nós se esforçou o suficiente, e nem que o tivesse feito, nós não seríamos aceitos por nossos méritos. Mas o Filho de Deus perfeito, o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, ele sim nos levou de volta para casa, para o colo do nosso papai amado. Por isso bendizemos o teu nome, pelo teu amor, pela tua dádiva. E Senhor, concede-nos pela tua misericórdia que o nosso culto seja aceito por ti, que não estejamos aqui para marcar, ó Deus, apenas a nossa presença num ato religioso, mas que o nosso coração esteja inflamado de amor por ti. Ó Deus, que haja uma decisão muito clara no nosso coração de fazer a tua vontade como Jesus a fez. Ó Deus, dá que pela ação poderosa do Espírito Santo, cada um de nós tem o compromisso de buscar a santidade, a vida limpa, o compromisso com o Senhor da glória, e que não recebamos apenas para nós o presente da vida eterna, mas que sejamos cooperadores do Senhor, anunciando o Salvador em todo lugar, fazendo todo esforço, tudo que estiver ao nosso alcance, no poder do Espírito, anunciando a clareza da tua palavra, o propósito divino para todas as pessoas. Ajuda-nos, recebe o nosso culto, papai, culto que é para ti, somente e exclusivamente para ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. E continuamos cantando, falando quão grande é o Senhor. Irmãos, é impossível colocar Campo Grande aqui dentro desse templo, é impossível entender o tamanho do amor do Pai, é impossível corresponder a esse amor, mas o Espírito Santo nos auxilia, e Ele intercede por nós, para que o nosso louvor chegue ao trono da graça de Deus. Vamos cantar, oh Deus, quão grande és tu. E no momento do refrão, a igreja pode erguer seus braços numa expressão sincera, maravilhosa de louvor, amém? Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao
és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Glórias a Deus. Oh Deus, como o Senhor é grande, como o teu amor é grande por nós. Aleluia. Pode assentar-se, meu amado. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Estamos no ano do discipulado rumo à maturidade. Está no ar nosso VT informativo. Por favor, fique atento. Se você ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as lições do curso de batismo, fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração e marque sua entrevista. Você poderá ser batizado ainda neste mês. Não perca esta oportunidade de participar dessa grande bênção. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Venha, seja um de nós. O Mini convida a todos os que têm de 10 a 13 anos completos para a tarde de celebração que acontecerá aqui na igreja no dia 28 de março, sábado, às 2h30. Serão momentos de muita comunhão, gincana e a edificante palavra de Deus. Ninguém deve ficar de fora. E se preparem que em maio acontecerá o esperado Day Out. O investimento é de apenas R$50 para inscrições feitas até o final do mês de março. A partir do mês de abril, passam a ser R$60. Mas atenção, as vagas são limitadas. Então corra e faça sua inscrição na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações sobre os eventos, procure a tia Tati. O Mini informa que os ensaios dos grupos de coreografia já estão a todo vapor. As participações em programas especiais da igreja e nos cultos do Mini são mediante a assiduidade nos ensaios. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Os ensaios acontecem toda quarta-feira nos seguintes horários: das 19 às 20 horas para bebês de 1 a 2 anos, das 19h30 às 21 horas para crianças de 3 a 9 anos e das 19 às 21 horas para pré-adolescentes de 10 a 13 anos. Para mais informações, procure a tia Gracinha. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Cristo ressuscitou e está aqui entre nós. E por isso convidamos a todos para o nosso culto de Páscoa com o tema Cristo vivo está. O musical alegre e contagiante que falará da vida, morte e ressurreição de Jesus. Anote na sua agenda. Dia 3 de abril, na sexta-feira chamada Santa, às 7h30 da noite, aqui no templo. Venha e traga seus parentes e amigos. Nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria 2015-2016 continua. Se você ainda não pegou o seu formulário, por favor, vá até o balcão ou na secretaria e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas, funções e etc., entre no nosso site, pois lá tem todas as informações necessárias e esclarecedoras. Lembrando que o prazo final para a entrega dos formulários é no domingo, dia 15 deste mês. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que todos tenham um domingo cheio de alegria, da paz e do amor do Senhor.
Amém? Estamos animados e alegres para continuarmos o ensino da palavra do Senhor junto aos nossos pequenos. Isso nos traz alegria, faz parte da nossa alegria de servir ao nosso Deus. É muito gostoso. E hoje nós vamos começar a nossa primeira lição do profeta Daniel, do livro de Daniel, da palavra de Deus. O profeta Isaías deixou várias mensagens da palavra de Deus, mas o povo se esqueceu dos ensinos e continuaram desobedecendo. Então o Senhor levanta um outro profeta, e agora o profeta Daniel é o profeta que vai trazer as mensagens. E a nossa lição hoje diz o fruto da escolha, porque o povo estava desobedecendo e algumas pessoas foram levadas como prisioneiros para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levou com ele jovens que estariam diante de um desafio de continuar agradando ao nosso Deus. Ainda existiam pessoas fiéis ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus. E eles foram levados para a Babilônia e ficaram ali como prisioneiros. Eles foram colocados diante de uma situação realmente de escolha, agradar ou não ao nosso Deus. E eles preferiram agradar. Então nós vamos ensinar às nossas crianças hoje que diante das situações que o mundo tem colocado, mesmo que sejam oferecidos banquetes que parecem banquetes para eles, eles precisam escolher aquilo que é a vontade do nosso Deus. Esses jovens, eles foram colocados diante ali do palácio com o rei, e eles ficaram ali, e eles foram colocados diante deles comidas maravilhosas, delícias, aparentemente. Só que existia um detalhe: muitos daqueles alimentos eram consagrados ao rei. E o que o rei queria fazer é que eles esquecessem os ensinos do nosso Deus, que eles esquecessem aquilo que eles tinham aprendido e adorassem a um Deus que não era verdadeiro. Mas eles se prostraram somente diante do rei. E eles fizeram um desafio: nós não vamos comer esse alimento que é consagrado ao Deus que não é o nosso Deus, aos deuses, na verdade. E eles preferiram, então, se alimentar somente de frutas, legumes. E eles foram aqueles que se tornaram, então, os mais bonitos e os mais inteligentes. Por quê? Porque eles escolheram agradar ao nosso Deus. Então é isso que nós vamos passar às nossas crianças. Que quando nós escolhemos agradar o coração de Deus, não importa a situação que nós tenhamos que passar, nós vamos ser os melhores diante do nosso Deus. Amém? E nós vamos mostrar ao mundo que existe alguém que luta por nós, que está ao nosso lado o tempo inteiro. E foi isso que aconteceu ali com o rei. O rei percebeu que havia um Deus todo-poderoso, porque eles não se dobraram às escolhas do mundo. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Mesmo que lá na escola seja difícil, mesmo que os amigos tragam propostas que parecem legais, músicas que parecem legais, que parecem da moda, roupas, tudo que for parecido com o mundo, eles precisam, mesmo assim, fazer a escolha certa. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar no versículo de hoje, juntamente com a igreja. Depois nós vamos estar orando com a irmã Silvane. Ela é a nossa conselheira ali no Ministério Infantil, tem intercedido junto conosco, os facilitadores. Nós vamos estar aqui hoje orando junto com ela. Então, convido a igreja a estar falando do versículo de hoje. Vamos lá? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel 1:8. A mensagem é fazer tudo para agradar a Deus. Nós vamos estar orando, então. Santo Deus, Tu és santo, santo, santo. Tu és o único Senhor, todo-poderoso. E nós queremos Te agradecer, Pai, porque com essa grandiosidade que Tu és, Tu olhas para nós. Queremos Te agradecer pelo Mini, Pai. Queremos Te agradecer por toda a obra para Ti, que é feita ali, e não só no horário que o Mini funciona, mas durante toda a semana, Pai. Eles estão ligados a Ti, com o propósito de ganharem essas crianças para o Senhor. Nós pedimos uma bênção espiritual sobre cada um. Que o Teu Santo Espírito domine cada um, não só agora, mas todos os dias da sua vida, para que eles possam ter visão de Ti. Ao mesmo tempo, Pai, abre o coraçãozinho das crianças, que elas possam Te aceitar para a vida toda, que elas possam fazer essa melhor escolha, que é escolher a Jesus e as coisas do Senhor. E seja com os pais, meu Deus. Dá responsabilidade aos pais.
Ajuda os pais a entenderem, a confiarem em Ti, a crerem, porque eles têm nas suas mãos uma herança do Senhor, que é cada criança. Bendito seja o Teu santo nome para sempre, Pai. E faz a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos receber então os pré-adolescentes e depois as crianças. Isso aí, é uma turma muito linda, uma salva de palmas, irmãos, para os nossos pré-adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos monitores, facilitadores, intercessores, para os pais que são uma bênção. Pode assentar-se, meus amados. A irmã Maria Marques está aí, deixa eu ver, ela pode ir chegando ali para frente, ficando pertinho do pastor Domício, que daqui a pouquinho ela vai participar. Meus amados, como vocês viram no nosso VT informativo, nós estamos orando e buscando a Deus pela eleição anual que temos na igreja, cargos e funções para compormos a nossa diretoria estatutária e alguns outros ministérios. Então nós queremos orar e queremos que os irmãos participem. Como os irmãos viram ali no nosso balcão, existem os formulários com todas as explicações, cargo por cargo, o que é que faz o vice-presidente, o que é que faz o tesoureiro, o primeiro, o segundo secretários e assim por diante, a comissão de exame de contas. Então você lendo, você vai se situar, vai entender melhor. Seria bem demorado se fôssemos explicar isso em cada culto, mas ali está explicadinho, e cada membro da igreja pode fazer o número de indicações que desejar. Então a comissão de eleição, não é, vai pegar os formulários, vai fazer a tabulação. Tabular é organizar, ver aqueles que foram mais indicados, e os mais indicados pela igreja toda, então, comporão aqueles que irão ser escolhidos pela igreja em votação. Isso acontecerá daqui 2 semanas. Você só tem até a próxima semana, dia 15, para entregar o seu formulário. Depois a urna é fechada e a comissão começa a trabalhar com os formulários. Feita então a seleção dos mais indicados pela igreja toda, nos dias 22 e 23, final de semana seguinte, então aqui em todos os cultos, durante 10 minutos, é uma coisa muito rápida, nós fazemos a eleição, porque você tem que chegar aos cultos, ali no balcão, pegar a sua cédula, ali você se identifica como membro da igreja, recebe uma cédula devidamente autenticada, rubricada, e aqui em 10 minutos eu vou explicando passo a passo, e você vai escolhendo, fazendo apenas a marca, o sinal. É uma votação muito rápida, e no domingo seguinte, então, no culto das 17 horas, nós teremos os resultados. De tudo isso, 2 coisas são extremamente importantes. A primeira, que Deus esteja no controle. Irmãos, nada funciona no piloto automático. Você não acordou hoje no piloto automático só porque devia ser, não. Deus renovou as suas misericórdias, o seu alvará de vida, bem como o meu. É um ato, é um favor de Deus, da misericórdia de Deus. Então nós não podemos achar que é normal ficar alheios. Você é muito importante, você deve orar, buscar a Deus e dizer: Senhor, nossa igreja tem sido abençoada pelo Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem feito a igreja crescer quantitativamente, qualitativamente, mais e mais líderes têm surgido, mais pessoas têm sido alcançadas, tem havido muitos milagres, mas nós entendemos que é o Senhor quem faz isso. E do ponto de vista humano, há algumas pessoas que coordenam essas ações, e nós entendemos que elas precisam ser ungidas e escolhidas pelo Senhor. A oração, meus irmãos, é fundamental. O dia que nós não orarmos e fizermos a eleição funcionar normal, nós estaremos fazendo isso no poder da carne, e será uma derrota.
Nós vemos o povo de Israel muitas vezes, não é? Como uma montanha russa. Às vezes bem perto do Senhor, depois despenca. Nós não queremos despencar em nome de Jesus. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Por isso o temor de Deus deve dominar o nosso coração. Eu preciso muito que você ore pela eleição, para que Deus nos dê as pessoas certas, para os lugares certos, com as motivações certas, e certamente Deus será glorificado. Quem vai se comprometer de orar, se ainda não começou a orar, por favor, levante sua mão. E quem se compromete a orar? Eu preciso de mais gente orando, meu. Levanta bem alto para eu ver. Amém. Precisamos orar, para que Deus mantenha o controle da vida da igreja. Vamos orar pela eleição. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bondoso e misericordioso conosco. Pai, nós não podemos de modo algum achar que a igreja é uma instituição humana, papai, como uma organização humana. Não, ela é do Senhor. Foi o Senhor quem a instituiu, foi o Senhor quem morreu em favor de cada um de nós, e a igreja então é a reunião destas pessoas salvas, transformadas pelo Senhor, comprometidas com o Senhor, com o seu reino. Por isso nós declaramos, papai, do fundo da nossa alma, que nós precisamos de ti. Por favor, meu Deus, não tire a tua mão da vida da igreja. Não permita que nenhum engano humano, por mais bem intencionado que seja, tire a igreja das tuas mãos. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, e pedimos, e precisamos, e declaramos a nossa dependência do Senhor. Coloca, por favor, as pessoas certas, nos lugares certos, com o coração correto, certo, motivações puras, para agradarem o Senhor, e em tudo nós te glorificaremos. Nós entendemos, papai, que a igreja é sua propriedade, e não nossa. Não é uma organização humana, senão divina, embora envolva a gente como humanos e falhos que somos. Nós dependemos de ti, declaramos, papai, nossa confiança no teu poder, na tua bondade, na tua direção. Oramos em nome de Jesus, amém. A nossa irmã Maria Marques vai subindo aqui, e eu queria que juntamente com ela todas as mulheres ficassem em pé, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e nós vamos dar uma salva de palmas para essas lindas mulheres que Deus colocou aqui entre nós. Olha só, está fraco, meus irmãos? Agora sim. Ok, agora, obrigado. Eu vou pedir que só os homens aplaudam, e aplaudam dobradamente. Vamos lá, meus irmãos. É isso aí, nós reconhecemos que as mulheres são uma bênção. Deus colocou mulheres tão importantes na nossa vida, vocês foram colocadas na nossa vida. Nós pedimos perdão, porque nós falhamos como você. Como irmãos, falhamos em cuidar das nossas irmãs lá desde pequenos. Como jovens, falhamos com as moças, e tantas coisas as moças são submetidas, nós pedimos perdão. As nossas esposas, nós pedimos perdão, porque muitas vezes agimos ainda como uma maneira machista, não é? Cheia de poder, como se mandássemos nas mulheres. Nós não queremos isso. Nós pedimos perdão por essa falha, esse distanciamento do propósito de Deus. Nós pedimos perdão à mulher por causa da violência que ela sofre, a partir de coisas simples como palavras, como a desatenção, como a omissão que nós cometemos na nossa casa, com a nossa mãe, com a nossa irmã, com as irmãs em Cristo, e com as mulheres de um modo geral. No mundo todo as mulheres têm sofrido, e nós entendemos que a Bíblia diz que em Cristo não há macho nem fêmea, todos somos iguais perante o Senhor. Entendemos que a Bíblia traz uma cadeia de comando, uma organização das coisas, e isso é diferente, mas nossas irmãs são exatamente como nós. E quando o homem e a mulher entendem o propósito de Deus e vivem segundo a palavra de Deus, homem e mulher são igualmente felizes, abençoados e abençoadores. Então nós vamos orar, e a nossa irmã Maria Marques vai representar todas as irmãs aqui, amém? Irmãos, fiquem em pé então, e agora estendam a sua mão. E a nossa irmã hoje faz 60 anos de batismo, por isso que ela está aqui. Com todos meus irmãos, meu esposo, que eu casei, Onde né? estão? Cadê a família? Minha família está ali, meu filho, Levante a mão, por favor. meus irmãos todos. Isso, uma salva de palmas, O olha. esposo também. Família unida e o esposo aí, amém, graças a Deus. Pai, nós te agradecemos pelas mulheres,
Nós reconhecemos o nosso pecado contra elas, Senhor, tantas ações que não foram as mais nobres, que não foram as mais dignas. Nós te pedimos perdão e pedimos perdão a elas. Pedimos que o Senhor nos dê cada dia um coração mais doce com as mulheres, que nós as protejamos, que nós cuidemos delas, que nós lutemos pelos seus direitos, papai. Papai, nós queremos mesmo que nossa igreja seja muito abençoada em reconhecer o ministério das mulheres, o seu lugar, o seu valor. E Pai, nós oramos também pela tua filha hoje, que completa 60 anos de batismo, uma caminhada tão longa, uma vida inteira, Senhor, aos pés do Senhor. Que o Senhor a abençoe. Obrigado por sua família, obrigado por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará na vida da tua serva. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Nossa irmã vai então declamar uma poesia. Graça e paz, irmãos e irmãs. As meninas da convenção, eu falo que eu sou a jurássica da convenção, porque eu batizei aqui há 60 anos, eu tinha 10 anos. Aquele tempo tinha que fazer sessão especial, porque o batismo era só com 12. Então, eu casei, tem 1 ano e 3 meses, fiquei 18 anos viúva. Meu esposo está ali e eu agradeço a Deus. Casei na igreja Batista de Cidrolândia e casei aqui também no civil. Eu estou muito feliz. Meu filho Luiz Alberto está ali com a esposa, meu irmão Getúlio, meu irmão Jesuíno, minha irmã Joana, meu esposo Manuel e todos os que estão aqui. Eu quero dizer o seguinte: sempre nós temos um tipo inesquecível. Meu tipo inesquecível foi Tia Horacina Rossi, que me trouxe para dentro dessa igreja. E agora está tendo na televisão, fala, o professor é o cara. Para mim, o tio Humberto Rossi foi o cara, porque ele me buscou lá em Cidrolândia, a mim e ao Getúlio, que era pequenininho. E eu trazia o Getúlio pela mão, com 6 aninhos, para a igreja, com o marido da Zilfa. Agora vocês viram tanto que eu sou antigona. E eu estou aqui para servir ao Senhor. E quando os batistas fizeram 100 anos, em 2011, eu gravei um CD de poesias para a honra e glória do Senhor. E esse CD está à disposição dos irmãos. E este poema que eu dedico à tia Horacina Rossi é a história da minha vida. A glória de Deus no Brasil Central. Nas pequenas plantinhas de Cidrolândia, nos campos que um dia foram meus, nos campos cobertos de orvalho, eu via a glória de Deus. No trabalho do João de Barro, cuidando dos que são seus e fazendo a sua casinha, eu via a glória de Deus. E quando, ao cair da tarde, as seriemas vinham beber no quintal, eu ficava na mangueira, olhando as roupas no varal. Se eu não cuidasse das roupas, as vacas poderiam mastigar. E a minha mãe era tão brava, e eu não queria apanhar. Na mangueira tinha um balanço feito de corda e telha. Minha saia ficava rasgada, cheia de terra vermelha. Quantas saudades da infância, daquele tempo que não volta mais. Meus irmãos tão queridos, junto à mesa com meus pais. Minha mãe era bonita, era toda minha dita, era todo meu amor. Eu me lembro tanto dela, com seu beijo de calor. Era tão linda, era amorosa, e tinha nos lábios um lindo sorriso. Às vezes eu fico pensando, será que ela sorri no paraíso? Naquele tempo, passou por Cidrolândia um vendedor de bíblias, daqueles que chamam colportor. E pela vez primeira ouvi dizer que Deus é amor. Ele me deu de presente um livreto, o Evangelho de São João. Eu logo decorei inteirinho e por ser tão verdadeiro, convenceu meu coração. Eu não sabia que Jesus estava me chamando para o seu serviço real. Logo minha mãe faleceu e foi para a mansão celestial. Ainda lembro direitinho, quando o tio Humberto Rossi chegou em Cidrolândia,
para nos buscar. Venha, minha filha, nossa casa em Campo Grande será o seu novo lar. Devo a tia Horacina Rossi um preito de gratidão, porque quando abriu as portas do seu lar, encontrei a salvação. Na escola Joaquim Murtinho, aprendi o hino nacional, o hino às árvores, o hino à escola, o hino à bandeira, o cisne branco e o avante, camaradas. Será que ainda ensino nas escolas como vencer as jornadas? Eu declamava nas escolas, mas era uma grande peleja, porque concorria com as meninas ricas. Mas ainda bem que as minhas poesias eram bem aceitas aqui na primeira igreja. Já declamei pelo Brasil, pelo Mato Grosso do Sul inteiro, já declamei até mesmo na África Central. E o Senhor tem me amado, tem me curado, tem me abençoado e tem me livrado do mal. Amo você, meu Mato Grosso do Sul. Amo as aves, amo os campos, amo os rios que são teus. E quando contemplo as tuas lindas paisagens, eu vejo a glória de Deus. Amém, irmãos? Obrigada. Muito bom, né, irmã? Mandou bem, não mandou? Mandou muito bem. Deus abençoe, viu, irmã? Hoje eu li aquela história da moça que foi cativa. Eu li uma história hoje daquela menina que foi cativa e o rei e o general Naamã estava leproso e aquela menina falou: vai no profeta. Então, irmãs, quando vocês veem uma jovem, uma criança que está órfã, levem, tragam para a igreja. Que até depois de velhinha ainda dá fruto. Muito fruto. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ajudar aqui, irmã. Aí. Graças a Deus. Queremos ver e queremos cumprimentar você, que é nosso convidado. A gente não usa mais a palavra visitante, porque nós entendemos que alguém convidou você, ou se alguém pessoalmente não fez, o Espírito de Deus fez, trouxe você, moveu o seu coração, então você é um convidado, e você deve ser honrado, deve ser prestigiado, é um prazer, uma honra para nós receber você. É por isso que pertinho de você há alguns membros da igreja que não vão ficar assentados quando você se levantar. Os membros da igreja rapidamente vão demonstrar amor na prática e não omissão. Compreendido, igreja? Todo mundo apostos? Todo mundo cuidando do convidado? Sim ou não? Quem está cuidando do convidado? Levante a mão. Todo mundo ligado? Não está todo mundo ligado, não. Vai cuidar do convidado para mim? Sim ou não? Levante a mão. Então agora eu recebo o convidado e você faz o trabalho, tá bom? Nosso querido convidado, fique em pé, para a gente quer ver você e cumprimentar você. Isso, vamos aplaudir e vamos chegar neles, meus irmãos. Olha aí pertinho de vocês. Olha, aqui em todo canto tem gente, tem convidado, muito carinho, muito amor, porque é gente muito nobre, gente muito importante, a quem nós queremos valorizar. Podiam estar em outros lugares, mas desejaram, escolheram estar aqui, e assim também nos abençoam, meus irmãos. Amém, muito obrigado, podem assentar-se, fiquem à vontade, um privilégio. Nós iremos cantar um hino agora, enquanto nós, irmãos, nós que somos da casa, iremos contribuir para o crescimento, para o avanço da obra de Deus. Deus nos dá essa grande oportunidade de participarmos com os dízimos e com as ofertas. Seja um ofertante regular de missões, oferta missionária de fé. Vamos cantar então e vamos contribuir para a honra de Deus. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também,
pé. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, suas pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Glória a Deus. Ainda em pé, estenda sua mão sobre a vida do pastor Domício e vamos interceder. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, que tem sido usada poderosamente tantas vezes em nossas vidas. Quanto benefício o Senhor já colocou na minha vida através da instrumentalidade do teu servo. Nós sabemos, Pai, que não queremos ouvi-lo, queremos ouvir o Senhor. Por isso rogamos, intercedemos e pedimos, Pai, que o Senhor o use mais uma vez no poder do teu Espírito para trazer palavra de Deus, para trazer edificação, consolação, instrução, e que todos sejamos abençoados. E Pai, que a palavra não apenas caia no nosso coração, mas também desça para os nossos pés, para a prática cotidiana abençoadora. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, amados. Glória a Deus. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para os pentecostais. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Se é para cumprimentar, vamos cumprimentar todo mundo, né? Porque tem gente que, se não der a paz do Senhor, ele não se sente cumprimentado. Então tem que dar, sinta-se cumprimentado. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, tem para todo mundo. Graças a Deus. Marcos capítulo 14. Nós vamos, nesta manhã, aprender mais uma vez com a palavra do Senhor sobre o nosso papel de cuidado com as pessoas. Esse ano para nós é o ano do discipulado, é um ano de grande desafio para nós. E talvez você diga: pastor, mas eu não estou sendo ainda discipulado, ou não estou discipulando alguém. Mas você é discípulo de Jesus, né? Quem é discípulo de Jesus aí? Amém, graças a Deus. Então essa palavra que eu vou compartilhar nesta manhã não é uma palavra para quem é discipulador ou é discípulo nesse modelo que a nossa igreja tem aplicado, mas você que é principalmente discípulo de Jesus, que esse é o primeiro passo. Esse texto que nós vamos ler sobre a multiplicação dos pães, em que nós vamos observar uma situação, uma intervenção e uma transformação. Esses 3 pontos que nós leremos no texto. É muito bom que eu coloque você dentro do contexto para você poder compreender. Jesus, ele tinha saído com os discípulos para dar uma refrescada, uma descansada, porque ele estava diante de um grande esgotamento, inclusive emocional. Isso aconteceu logo depois que Jesus soube que seu primo fora decapitado, quando João Batista foi decapitado. E João Batista, ele não era amigo de infância de Jesus, ele era amigo de gravidez de Jesus. Então, ele já sentiu a presença de Jesus quando ele estava no ventre da mãe dele. Então, todos nós temos amigos de infância, mas ninguém aqui tem amigo de ventre, né? Jesus e João Batista, eles eram amigos de ventre. João Batista foi preparando o caminho para Jesus. Então eles tinham uma conexão muito grande, eles eram amigos, eles estavam alinhados segundo a palavra de Deus e segundo os interesses do reino de Deus. E por causa daquela mulher, Herodia, João Batista foi decapitado. Então contaram aquilo para Jesus, Jesus ficou extremamente baqueado com aquilo. E ao mesmo tempo, os discípulos estavam chegando cansados de algumas missões, onde alguns se deram muito bem e outros se deram mal. E eles então iam passar o relatório para Jesus a respeito dessa primeira expedição em que eles tinham ido sem a companhia de Jesus. Então esse é o contexto desse texto. Versículo 14 diz assim, vamos ler a partir do 13.
Ouvindo o que já havia ocorrido, tanto da parte dos discípulos como a decapitação de João Batista, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: Jesus, esse lugar é deserto, já está ficando tarde, manda essa multidão embora para que eles possam comprar o que comer. Jesus respondeu: eles não precisam ir, dê-lhe em vós algo para comer. E eles lhe disseram: mestre, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traga-me para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e eles repassaram para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram naquele dia foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados, hoje nós vemos uma sociedade que está como aquele povo no deserto, como ovelhas que não têm pastor. Vemos uma sociedade que não tem onde se apoiar. Vemos filhos sendo criados sem os pais e muitas vezes sem a mãe, porque o pai abandona e a mãe trabalha o dia todo. Então ele é criado sem pai e sem mãe. Vemos as pessoas espelhando o seu comportamento na novela, na televisão, nas celebridades que não têm nada para nos ensinar na sua vida, no seu padrão moral, no seu comportamento. Vemos uma sociedade achando que nelas não tem valor. O que tem valor são nas coisas materiais, naquilo que elas conquistam, sacrificando sua saúde, sacrificando sua família, sacrificando tanta coisa. Então Jesus hoje, da mesma maneira, ele olha para a multidão e os vê como ovelhas que não tinham pastor. O que Jesus fez? Curou os enfermos. Se curou os enfermos na multidão, é porque aquela multidão estava enferma, tal qual as pessoas hoje caminhando longe de Jesus. Pessoas com todo tipo de enfermidade. Enfermidade emocional, que muitas vezes acaba acarretando enfermidades físicas. A maioria das doenças físicas são de conteúdo emocional, de origem emocional. E Jesus olhou para aquelas pessoas e teve o que, amados? A compaixão. Então primeiro eu quero falar sobre a situação que Jesus achou, encontrou. Ele não mediu esforços. Ele estava junto com uma multidão e saiu para ver se conseguia descansar, como eu e você às vezes queremos descansar, às vezes queremos dar um tempo, às vezes achamos que não vamos mais dar conta, seja de uma célula, seja do ministério infantil, seja do apoio ao ministério de missões, seja lá o que for, nós achamos que não vamos mais dar conta. Mas nós vemos aqui, o Filho de Deus estava procurando descanso. Poucas vezes nós vemos isso na Bíblia, Jesus procurando descanso. Se ele estava procurando, irmão, que ele estava exaurido, ele não tinha mais energia, não tinha capacidade. Mas mesmo assim, quando ele viu aquelas pessoas clamando, quando ele viu as pessoas enfermas, as pessoas precisando de uma intervenção divina na vida delas, Jesus novamente se pôs e continuou a falar. E seria bom se você lesse esse mesmo texto, descrito pelos 4 evangelhos, e você vai ver então que Jesus, ele teve a oportunidade de falar com aquelas pessoas, ministrar. Eram muitas pessoas, as pessoas estavam abandonadas, as pessoas estavam desapontadas. Muitos talvez estavam desapontados pelo governo, como nós estamos hoje. E eu fico impressionado quando algumas pessoas acham que essa CPI, essa operação, esse processo do Lava Jato, isso vai resolver. Irmão, não vai resolver. É Deus que tem que botar a mão sobre a nossa nação. Os mensaleiros estão todos soltos novamente. Todos os políticos estão soltos. Todos que não eram políticos estão presos, né? O Marco Valério, a diretora do Banco Rural, eles continuam lá no Chilindró. Agora, todos os políticos estão soltos e todos eles voltando a fazer a mesma coisa. Ano passado, enquanto os brasileiros estavam nas praças gritando no mês de junho,
A roubalheira estava rolando solta, exatamente enquanto o povo estava gritando. Enquanto o governo estava dizendo e praticamente pedindo perdão à nação e dizendo que as coisas iam mudar, eles estavam fazendo isso com puro cinismo. Eles estavam metendo a mão, roubando descaradamente, enquanto o povo já estava... Eles não temem o povo, que se eles temessem, a roubalheira ia parar em junho. Mas eles não temem, a roubalheira continuou. E muitas campanhas foram feitas, talvez até do seu candidato, com dinheiro roubado. Então perceba que esta é a condição que o povo está, como ovelhas que não têm pastor, como um povo que não tem governo, como famílias que não têm liderança, como filhos que não podem contar com seus pais, como professores, como alunos, que os professores vivem cansados e deprimidos e estressados. Amados, essa é a condição, não há diferença nenhuma do povo que Jesus encontrou no deserto, do povo que nós encontramos hoje pelas ruas, não tem diferença, e eu estou para te dizer que a condição é pior hoje, mas Jesus olhou com compaixão, amado. A matriz da compaixão é a renúncia, ninguém tem compaixão por ninguém sem antes renunciar a si mesmo, renunciar ao seu conforto, o seu ego, a sua agenda, mas Jesus ele teve compaixão. Desde então ele já estava demonstrando a compaixão pelas pessoas, porque ele decidiu renunciar. E quantas vezes eu acho melhor o meu momento em casa, relaxando. É claro que todos nós precisamos descansar, não estou dizendo para você não descansar, agora que eu estou dizendo para você aprender a ter compaixão pelas pessoas. Mas se você não decidir pela renúncia, a renúncia não gera compaixão. Somente a renúncia gera compaixão. Então Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão e tocou com cada uma delas. Esta foi a situação e esta foi a intervenção dele. Ele estava junto com os discípulos já estavam com Jesus já há algum tempo, já tinha aprendido o suficiente para Jesus liberá-los para uma primeira expedição. Ele já era para eles terem aprendido, e o discípulo, em vez de chegar e falar assim: mestre, como é que nós vamos alimentar esse povo? Essa deveria ser a pergunta. Nós não temos como alimentar, mas nós estamos com o mestre. Estamos com aquele que já viu chover pão no deserto. Estamos com aquele que já operou vários milagres, que da água fez vinho. Então, para esse Deus maravilhoso, o que custa? Multiplicar e derramar pão sobre nós. Mas aí Jesus novamente devolveu ao homem a missão que é do homem. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa missão. Às vezes queremos que Jesus faça a nossa parte. Ô Senhor, vai lá, guarda o coração do fulano. Irmão, o Senhor vai guardar, mas não custa nada você ligar e fortalecer o coração daquele irmão. Essa é a sua parte. A parte de Jesus era curar os enfermos. A parte de Jesus era pastorear aquela multidão que estava no deserto. A parte de Jesus não era distribuir alimento. Então existe um momento, amados, em que nós temos que assumir o nosso papel como discípulos de Cristo. Seja no modelo MDA, ou seja discípulos, porque o Senhor nos chamou para sermos discípulos. Então foi quando Jesus disse, olha, versículo 15, ao cair da tarde os discípulos aproximaram, e como que já quisesse se livrar do povo: mestre, esse lugar é deserto, e já está ficando tarde, manda a multidão embora para que possam ir comprar comida. Amado, primeiro que eles presumiram que eles tinham dinheiro. Quem disse que eles tinham dinheiro? E os que não tinham dinheiro? Quem tinha dinheiro comprava, e quem não tinha dinheiro? E aí Jesus então entregou um desafio: dá-lhe vós o que comer. E às vezes parece que os desafios que o Senhor nos dá, muitas vezes parece que os desafios que a igreja nos dá, está colocando pressão em nós. Muitos dos líderes de célula que se sentem injustamente pressionados, alguns se sentem pressionados porque eles acumulam as coisas. Então não é que a igreja pressiona, é que ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas talvez os discípulos diriam aqui: mestre, não bota pressão em nós não. Como é que nós vamos alimentar 5.000 homens, fora mulheres e filhos? As mulheres naquela época tinham muitos filhos, e alguns homens tinham mais de uma mulher. Então você imagina aí, nós estamos falando por baixo 10.000 boquinhas. É 10 vezes esse templo lotado. É o Guanandizão lotado, ouvindo Jesus. Como é que vai dar comida para todo mundo?
Mas quando o Senhor te dá um desafio, a provisão para isso já está pronto. Amém? O Senhor nunca vai pedir para você algo que Ele não te capacite a fazer. Deus nunca vai fazer de um gago um conferencista sem antes curá-lo. Desculpa, irmãos. Deus nunca vai dar a um gago o dom para ser conferencista. Ele primeiro vai dar o dom e depois Ele vai dizer: olha o desafio. Se Deus te deu um desafio e você não sabe onde estão os recursos, você precisa abrir os seus olhos, porque os recursos estão mais perto do que você imagina. E onde é que estava esse recurso? Estava com o menino, que na outra versão diz, esse texto aqui, segundo Marcos, não diz, mas em outros evangelhos diz, que tinha um menino, que ele ia passar a tarde na casa do coleguinha dele, jogando videogame, e aí a mãe falou: meu filho, leva aqui esses pães, esses peixinhos. E o menino indo para a casa do amiguinho, viu aquela multidão, e criança curiosa, né? Deixa eu ver que multidão é essa. Tadinho, irmão, ele não sabia que ele ia sair de lá sem o pão e sem o peixe, né? Tadinho não, porque ele foi um instrumento de Deus, graças a Deus pela vida dele. E eu tenho certeza que não faltou nem pão nem peixe para ele, amém? Quando Deus pediu o teu pão e o teu peixe, você pode dar, porque no mínimo você vai levar um cesto de volta para casa. Então, não é um cesto vazio não, viu, irmãos? E nem um cesto, a fração, um cesto do que você der, não. É um cesto cheio. E esse menino passou lá, eles descobriram que o menino estava. Mestre, olha só como é que foi a resposta dele. Nós não temos outra coisa a não ser... Irmãos, Deus ama ouvir isso. Quando você coloca diante dele aquilo que você considera pouco. Eu costumo dizer sempre na minha casa, para o líder de célula: pastor, só tinha 2 pessoas na minha célula, só tinha 3. Eu digo para ele: não confunda o pequeno com o insignificante. O pequeno é uma coisa, insignificante é outra coisa. Tem muita coisa que é grande e não tem valor nem significado. E tem coisa que é pequena e é significante. Então nós vemos que os discípulos chegaram e falaram: mestre, não temos outra coisa senão o pão e o peixinho. A gente até que sempre fala peixinho, né? A Bíblia não fala de peixinho, vai põe peixe. De repente era um peixe desse tamanho, mas a gente fala os pães e o peixinho. Irmãos, era o peixe. Tudo que você precisa para ver o milagre de Deus e ser usado por Deus na sua vida, no seu ministério, é consagrar ao Senhor o seu pão e o seu peixinho. Porque a multiplicação não é contigo, aí novamente volta para as mãos de Deus. Você é incapaz de multiplicar pão. Você é incapaz de alimentar uma multidão, mas Deus é capaz. Você é incapaz de trazer algumas soluções na sua vida, mas Deus é capaz. E Deus vai operar a partir da sua capacidade. Deus não vai operar na sua vida a partir da minha capacidade, e não vai operar na minha vida a partir da sua capacidade. Deus vai trabalhar em mim a partir das ferramentas que Ele me deu. Amém? Então, amados, nós vemos aqui que Jesus devolveu a responsabilidade e eles disseram: Senhor, tudo que temos aqui é esse pão. E o Senhor falou: então traga para mim. É isso que você tem que fazer, amado, é entregar diante do Senhor. Você faz a sua parte, você junta os seus recursos. Às vezes um pai e a mãe dizem: eu não sei mais o que fazer com esse menino. Faz o que você consegue fazer e o restante entrega na mão do Senhor. Tem muito pai, muita mãe que estraga a vida do filho porque quer ser o Deus do filho. Quer ser o Deus do filho. É impressionante que meu pai, mesmo sendo meu pai, ele me ensinou uma coisa tanto na área de aconselhamento como no dia a dia. O meu pai, quando ele ia aconselhar alguém, ele dizia para a pessoa: como eu posso ajudar a resolver esse teu problema? Ele devolvia o problema para a pessoa. Ele dizia: o teu problema não é meu problema, o teu problema é o teu problema. Mas eu vou ajudar você a resolver o seu problema. Mas o problema é seu. Porque senão as pessoas criam problemas e quando vem a consequência, ele quer compartilhar a consequência. Não, o problema é teu, mas eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Então, amado, perceba que Jesus chegou e falou para os discípulos, como se ele estivesse dizendo: agora o problema é de vocês. Arruma alguma coisa. Senhor, agora é comigo. Agora deixa que eu resolvo o problema da fome do povo. Jesus não falou que o problema da fome era dele. É o povo que estava com fome. Talvez Jesus estava com fome também. Mas, irmãos, perceba essa dinâmica. Como discípulos do Senhor, seja no discipulado, seja no cuidado das pessoas, seja na célula, o Senhor está olhando as pessoas e está dizendo: olha só,
Essas pessoas precisam ter a vida transformada, irmãos. E nós ficamos olhando, Senhor, vem e muda. Irmão, é você que vai mudar. Aqui nós vemos a importância dos discípulos. Jesus poderia ter resolvido isso sozinho, mas existem coisas que o Senhor vai dividir para os seus discípulos. E o que ele falou para os discípulos? Reúnam-se em grupos. Olha as células aí. Mandou reunir em grupos. E quem ia ministrar aos grupos? Quem ia matar a fome dos grupos? Quem vai matar a fome espiritual, a fome emocional, a fome física das pessoas que estão em nossa igreja? São os discípulos de Cristo através dos pequenos grupos, amém? Perceba que Jesus usou essa dinâmica. Eu não estou forçando barra, você está lendo aqui. Eu estou só fazendo aplicação, eu não estou forçando nenhuma interpretação, não estou atropelando nada, eu estou dizendo o que aconteceu. Jesus falou, fale para o povo se assentar em grupos. E aí quem é que ministrou? Os discípulos. Existem coisas que Deus quer fazer na vida dessa igreja, mas Ele vai fazer através dos discípulos. Existem coisas que Deus quer fazer nessa cidade, mas vai fazer através dos discípulos de Cristo. Só que, o que nós falamos? Vai lá e toca no seu trabalho. Mas Senhor, lá todo mundo é ateu, lá ninguém gosta de crente. Mas você acha que Deus colocou lá então para quê? Para te infernizar? Não, é para você ser luz, dá-lhe voz o que comer. Sabe por que eles não acreditam em Deus? Porque eles nunca viram a manifestação de Deus. Porque quando eles verem, eles vão falar, agora eu creio, agora é verdade. Irmãos, você está todo o tempo dizendo, Senhor, libere esse meu chefe aqui, dispensa ele, dispensa esse meu colega de trabalho que me perturba aqui. E o Senhor está dizendo, não, dá-lhe voz o que comer. E enquanto eles não forem alimentados, você não vai ser liberado, irmão. Os discípulos só voltaram para casa depois que mataram a fome da multidão. Eu tenho essa bendita sentença sobre a tua vida. Enquanto você não matar a fome espiritual de quem Deus colocou ao redor de você, você não vai ser liberado. Então corra para matar a fome, para o Senhor poder te liberar para outro lugar, amém? Então foi isso que aconteceu. E aí novamente nós vemos a transformação do abandono para o cuidado, da enfermidade para a cura, da alma faminta para a alma saciada. Amados, uma transformação. Depois que os discípulos de Jesus intervêm debaixo da orientação dele, há uma transformação. Os enfermos são curados, os famintos são saciados, os tortos são restaurados, são libertos pelo poder do nome de Jesus. Imagina o pastor Marcos em várias prisões. Hoje inclusive está começando um seminário teológico lá dentro do presídio, para a glória de Deus, amém? Os presos estão começando a estudar a Bíblia, irmão, vai ser uma maravilha. E vai sair cada pastorzão lá de dentro, porque a gente não tem muita coisa para fazer. O jeito vai ser orar e ler a Bíblia o tempo todo, hein? Vai sair cada pastorzão consagrado. Eu que tenho que me segurar aqui, irmão, que está arriscado vir aqui para pegar minha rede. Então, e que assim seja, que o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Mas amados, o que o pastor Marcos vai lá fazer? Ouvir história de bandidagem? Aprender truque? Não, alimentar os famintos. Alimentar os famintos. Temos aqui nesta manhã o nosso missionário Afonso, a missionária Dalva, como eles investiram a vida deles, matando a fome dos famintos, curando os enfermos, levando a palavra de Deus. Amado, esse chamado é para todos nós, não é para alguns, não é os pastores. A palavra de Deus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. A Bíblia nos diz, sinais seguirão aos pastores. Esses sinais seguirão aos bacharéis de teologia. Esses sinais seguirão os teleevangelistas. Não, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem crê, diga glória a Deus. Pronto, então é para você. Quem quer assumir esse papel? Eu quero, irmãos, a cada vez. Então nós vemos aqui que nós temos esse medo. No versículo 18, 19, ordenou que a multidão se assentasse, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Deu graças. Você precisa agradecer a Deus pelo que você tem, pela sua pequena célula, pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pelo ônibus que você anda. Tem lugar que nem ônibus não tem, e quando tem é de 2 em 2 horas. Se você anda de ônibus, agradeça a Deus pelo ônibus. É uma oportunidade de você conhecer uma pessoa nova todos os dias.
Se você vai a pé, parabéns, faz bem para a saúde. Agradeça a Deus. Tem gente que gostaria de ir a pé, mas não pode porque não tem perna. Precisamos aprender a agradecer. Jesus, ele agradeceu. Ele poderia não agradecer porque Jesus era Deus. Jesus podia simplesmente pegar o pão e pensar, já está agradecido. Como às vezes nós vamos a alguns lugares fazer uma refeição e antes de comer a gente fala assim, e aí, ninguém vai orar não? Alguém diz, já está orado. Já está orado, então eu vou fazer a minha oração, né? Já que para todo mundo está orado. Então Jesus poderia falar, já está orado, já está agradecido. Ele deu graças, agradeceu pelo pouco que ele tinha, irmãos. Nós ficamos tão impressionados com os grandes ministérios que nós achamos que nós precisamos ser influentes, ter dinheiro, visibilidade, muitas coisas para poder fazer diferença na vida de alguém, mas não é. Semana passada a minha esposa esteve lá no Nova, lá junto com a Viviane e a Flávia, que é assistente dela. Que trabalho maravilhoso, amados. Tantas mulheres que estavam na rua, eram prostitutas, agora já receberam a sua emancipação, passaram pelo processo social, geração de renda, tratamento psicológico, tratamento espiritual, já se batizaram e agora já estão partindo para uma nova vida para a glória de Deus. Amados, isso é matar a fome do faminto. Você não precisa ter visibilidade. A maioria dos irmãos talvez não conheçam a Viviane, mas ela não está buscando visibilidade, ela está buscando ser reconhecida diante do Senhor. Precisamos entender, amados, mudar o nosso coração. Parar de achar que é bonito ter uma célula com 30 pessoas, mas uma célula com 2 pessoas, parece que Deus não está lá. É claro que Deus está lá. Precisamos valorizar o pequeno, porque todas as coisas do reino de Deus começam com o pequeno. Até o próprio Jesus se tornou pequeno, e você um dia foi muito pequeno. E olha o que Deus transformou, olha o que Deus fez na sua vida. Um dia você era microscópico. Para olhar você tinha que ser no microscópio. E olha só onde você está hoje. Porque Deus ama as pequenas coisas. Porque Ele tem oportunidade de fazer um milagre quando Ele está diante das pequenas coisas. Então no final nós vemos aqui que Jesus olhou para o céu, agradeceu. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Existem coisas, amados, que Deus quer derramar para a multidão. Mas o canal que Deus vai usar serão os discípulos. Se os discípulos se negarem, o alimento não vai chegar para a multidão. Esta é a realidade. Jesus poderia ter jogado pão de avanço, mas Ele entregou aos discípulos, porque Ele sabia que este era o papel de um discípulo. Muitas coisas Deus quer derramar no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na vida desta igreja, mas Deus não está encontrando discípulos disponíveis. Está encontrando apenas discípulos que dizem, mestre, dispensa o povo. E o Senhor está gritando nesta manhã, dá-lhe voz o que comer. Deus não vai colocar perto de você alguém que quer comer 2 bisnagas, se você só tem um pãozinho francês. Não, Deus vai colocar perto de você pessoas que precisam de um pãozinho francês. E se alguém quiser comer 2 bisnagas, você vai se juntar com outros irmãos que tenham mais experiência em fazer a bisnaga grande, e eles vão fazer. Agora creia que o Senhor quer usar você. Eu amo esse versículo, é muito verdadeiro e reflete muito a realidade da nossa igreja. Deu aos discípulos e este à multidão. E o que aconteceu? Porque os discípulos fizeram a parte deles. Versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. É isso que Deus quer, satisfazer as pessoas com aquilo que realmente vai lhes satisfazer. Como é triste, amados, nós conhecermos pessoas que passaram suas vidas inteiras acumulando patrimônio. E você conversa com a pessoa diz, abriria mão de tudo isso para viver uma vida feliz, para encontrar satisfação para a minha vida. Tem pessoas que, graças a Deus, são cheios de Deus e cheios de bens. Então eles são satisfeitos, são felizes, são equilibrados, são semeadores, são generosos. É uma maravilha, não estou dizendo que você tem que escolher entre um e o outro, não. Você pode ter as 2 coisas, mas é triste quando nós vemos que as pessoas têm todos os bens materiais, mas não têm o restante. Mas aqui a Bíblia diz que quando o discípulo trabalha direitinho e obedece à ordem do mestre, todos ficam satisfeitos. E não apenas ficaram satisfeitos, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos cestos sobraram? 12. Quando você se dispõe a ser usado por Deus,
você vai ver a provisão contínua de Deus sobre a tua vida, sobre a tua célula, sobre a tua vida pessoal. É impressionante isso, irmãos. Nós temos uma menina, uma coordenadora, Marcela, que ano passado foi a que mais multiplicou e mais batizou em nossa rede. Amado, essa moça era apenas uma estagiária. Ela, com muito sacrifício, ela juntou dinheiro, ela é muito econômica. E ela levou mais ou menos no nosso retiro, que deu 400 jovens, ela pagou do bolso dela 20 inscrições. 3 meses depois fizeram um acampamento lá em Piraputanga, e ela novamente levou 150 da rede dela. A maior parte deles foi ela que pegou o dinheiro da poupança dela para poder pagar para as pessoas. Agora ela conseguiu comprar um carrinho. Um dia desse, ela tinha uma situação para resolver com uma pessoa que a tinha ofendido, e ela se encontrou por aqui pelo centro com a pessoa. Chegou na hora, o carro da pessoa quebrou, a pessoa não pôde voltar para casa. Ela levou essa pessoa que tinha ofendido ela até em casa e disse para a pessoa: que hora amanhã você tem que sair para o trabalho? Eu tenho que estar no meu trabalho 8 horas, então amanhã às 7 da manhã eu estarei aqui. Ela mora depois da Federal. Ela deixou aquela pessoa, foi para a Federal. De manhã pegou aquela pessoa que ela ofendeu e que ela já tinha perdoado, na casa dela, levou para o trabalho. Amado, essa entendeu o que é dar-lhe voz o que comer. Eu tenho vergonha dessa minha liderada. A Vanessa brinca e diz que esse momento discipulado não é ela que discipula a menina que discipula ela. Porque um testemunho desse, um perfil desse, ela é rica? Não. Tem recursos limitados. Mas o que ela está dizendo? Pegando o pão e o peixe e dizendo para o Senhor: Senhor, é teu, obrigado, Senhor, por esse pouco que eu tenho. E eu falei: Marcela, mas não é melhor para você ficar andando de moto, mobilidade? Mas moto, pastor, eu só levo uma pessoa para a célula. Com o meu carro eu levo mais gente. Tudo que ela faz é pensando no reino de Deus. É de corar, irmãos, o meu rosto. Eu tenho vergonha, porque eu sei que alguma coisa eu tenho feito. Mas graças a Deus, os nossos discípulos têm sido melhores que nós. E eu quero que você entenda que a provisão, a Marcela tem experimentado a provisão contínua do Senhor. Não é a riqueza, não é a prosperidade segundo o modelo do homem, mas ela tem experimentado a provisão contínua do Senhor. Quanto mais pão ela distribui, mais cesto cheio ela recebe. Precisamos entender isso. Deus não deve nada para ninguém, não vai ser para você que Ele vai dever. A próxima vez que o Senhor te falar: dá-lhe voz o que comer, creia e assuma o teu papel de discípulo de Jesus nesta manhã, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. E eu quero orar, fazer uma oração. E eu gostaria que não fosse mais uma oração. Eu gostaria que essa oração fosse uma oração muito séria da sua parte, diante do Senhor, pedindo a Ele para que Ele te dê um coração de discípulo, para que Ele te dê um coração quebrantado. Que seja você um discipulador ou não, segundo o modelo MDA, mas que você seja um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo cuida de outros. Matar a fome das pessoas, a fome emocional. Tem pessoas que têm fome de ser ouvida. Tem pessoas que têm fome de amor. Tem pessoas que têm fome de companheirismo. E nós não podemos negar. Talvez nós botemos culpa nas pessoas. Ah, mas ela é carente demais. Mas por isso que o Senhor te colocou perto dela, para amá-la, para que a alma dela seja curada dessa enfermidade da carência, e que ela saiba que só o Senhor pode suprir as emoções da vida dela por completo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, e mais uma vez nós confessamos a nossa negligência diante do Senhor. Nós não podemos continuar repetindo os mesmos comportamentos. Nós não podemos continuar repetindo os mesmos erros. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos alcance para a glória do Teu nome. Ó Deus, que nós não possamos mais continuar nessa condição de: Senhor, libera o povo para que eles possam ir em algum lugar para comprar, porque nós sabemos, ó Deus, que o que o povo precisa, eles não precisam comprar, nós já temos para oferecer. Usa-nos, Deus, pela Tua misericórdia. Que cada líder de célula aqui seja renovado nesta manhã. Cada supervisor, cada coordenador, cada integrante de uma célula que tem sido desafiado para assumir uma célula, e às vezes ele foge desses desafios, que ele possa viver essa experiência com o Senhor. E que nós possamos dar o que comer, porque o Senhor já tem nos dado algo para oferecer.
e que em nós haja essa disposição em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, que a Tua palavra permaneça sobre nós, que não venhamos esquecer essa palavra, que não venhamos ser apenas ouvintes, que sejamos praticantes da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês. O pastor Gilson já está lá na porta, eu também estarei lá. Se porventura você está com pressa, precisa ir embora, nós não vamos ter como deselegante a sua atitude de ir sem nos dar um abraço, mas será um prazer nosso dar um abraço em vocês.